Ascinde, a Associação Indigenista de Maringá, promove uma vivência com o Tchamói, correspondente ao pajé da terra indígena Pinhalzinho. O evento será no domingo, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, e para entender melhor esse evento, nós vamos conversar com a professora de Artes Visuais da UEM, integrante da diretoria da Ascinde, Sheila Dias Souza. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo certo. O que é uma vivência? Que atividades serão realizadas? Essa vivência com o pajé, ou Tchamói, que é o mesmo significado, né? Guarani Andeva, seu José da Silva, ela vai ser uma vivência muito especial, porque a gente vai comemorar o Abril Indígena na Ascinde, que é uma entidade fundada pela minha mãe em 2000. E, bom, ela faleceu ano passado e esse ano também a gente vai fazer uma homenagem a ela pelos 20 anos, né, do trabalho com os indígenas. E nessa vivência, o seu José vai apresentar alguns cantos, rezos, alimentação guarani, a gente vai oferecer também para os participantes, pintura corporal, conhecimento sobre as plantas medicinais, um trabalho também voltado para a apresentação das constelações guarani, que nós sabemos que aqui no Brasil a gente tem mais de 30 constelações diferentes que os povos indígenas de norte a sul do Brasil enxergam no nosso céu. Então, vai ser uma experiência muito rica. Bom, e quem pode participar? Como faz para se inscrever? Nós estamos divulgando nas redes sociais da Ascinde, no Facebook, no Instagram, as informações necessárias para inscrição. Fizemos um formulário e pedimos que as pessoas se inscrevam por meio desse formulário. As inscrições estão abertas até na véspera, até sábado, e também temos vagas sociais para estudantes, né, de qualquer nível. Bom, não é um evento gratuito, né? Os recursos arrecadados serão destinados à Ascinde? Exatamente. A Ascinde é uma entidade que se tornou muito grande, né? A gente tem um abrigo para os artesãos indígenas que ficam hospedados lá enquanto estão em Maringá. Eles ficam lá durante 30 dias e já, quando vão embora, a gente já recebe outro ônibus com em torno de 60 pessoas que se hospedam lá. Fornecemos alimentação, temos um espaço social para as crianças, temos várias atividades, horta, plantio de mudas tradicionais, enfim, é um espaço que tem um museu também, o Museu Creporã, temos uma loja com arte indígena, então a gente tem muita demanda, né, e pouco apoio. Na verdade, esses recursos das inscrições nós vamos utilizar para a reforma do telhado, né, o telhado da associação, no abrigo dos artesãos, com essa chuvarada, né, nos meses anteriores, a gente sofreu muito, né, com infiltrações. Então, nesse espaço que abriga crianças, pessoas de idade, em alguns quartos estão chovendo dentro. Então, a gente precisa muito, né, do apoio da comunidade para a gente conseguir fazer essa reforma. E como que está a Ascinde hoje? Fala um pouquinho mais para a gente sobre a associação, o trabalho que ela está desenvolvendo hoje. Olha, é um desafio para nós, porque minha mãe, durante esses 20 anos, fez um trabalho muito intenso de busca de projetos, de recursos para as construções. Temos 5 casas para os universitários indígenas morarem, fora o abrigo, o museu. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande. Hoje, a presidente da Ascinde é a professora Márcia Camei. A gente tem uma diretoria pequena, precisamos muito de voluntários, de pessoas que nos apoiem nesse trabalho. Então, toda ajuda é bem-vinda, porque as demandas são muito grandes. E quantos universitários indígenas vocês têm? Lá na associação, a gente tem 5 casas que hospedam 5 estudantes universitários e suas famílias. A gente dá preferência para estudantes que venham com as famílias. A UEM, ela tem, a cada ano, em torno de 6 vagas. Então, nós não conseguimos suprir a demanda da necessidade de moradia para todos os universitários indígenas, né? O nosso projeto inicial, que minha mãe esboçou com a ajuda de alguns arquitetos aqui da cidade, previa a construção de 18 casas para os universitários. E hoje a gente tem ainda apenas 5 casas.
Então, temos muito pela frente aí para batalhar nesse sentido. E esses universitários, depois de formados, eles voltam para as aldeias? Sim, a gente tem médicos, a gente tem professores, advogados, universitários formados em várias áreas do conhecimento e muitos estão, sim, atuando nas suas terras indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade da terra indígena Pinhalzinho? Sim, a terra indígena Pinhalzinho, ela fica próxima aos municípios de Abatiá, Tomazina. Nessa terra indígena moram pessoas, né, do povo Guarani-Andeva. Aqui no Brasil, a gente tem 3 etnias diferentes dentro do povo Guarani. O povo Guarani-Andeva, que é o povo que mora aqui no Paraná, o povo Umbiá, que é o povo que habita as regiões Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente tem o povo Guarani-Kaiowá, que são os Guarani do Mato Grosso. O pessoal do posto indígena Pinhalzinho, que é da onde vem o seu José, né, o pajé que vai estar conosco neste domingo, muitos deles, ex-estudantes, né, são pessoas que fizeram graduação aqui na UEM, estão hoje atuando como professores, a Adriane, o Ronaldo, a Adriane é filha, né, do seu José. A gente tem hoje na CIND a Josi, que é também filha do seu José, casada com o Edinaldo, que é estudante de Direito aqui na UEM. Então, são pessoas que são muito próximas da CIND desde a sua fundação, em 2000. O povo Guarani é um povo muito espiritualizado, né? E justamente por isso nós chamamos o seu José, que também estará aqui em Maringá em setembro, na Noite de Oração pela Paz, que é um outro evento, né? Coordenado pelo meu pai, Erivaldo, GDI, Grupo de Diálogo Interreligioso. Eu brinco que lá em casa são 2 ONGs, né? Pai e mãe, cada uma com a sua ONG. E, enfim, o povo Guarani-Andeva tem, assim, um trabalho muito lindo com relação à espiritualidade, né? A questão dos 4 elementos está muito associada à cosmovisão Guarani-Andeva, que reverencia a natureza como mãe, assim como todos os povos indígenas. Então, nós acreditamos que é muito importante que o povo conheça mais sobre as culturas indígenas, para que a gente possa recuperar esse sentido do sagrado com relação ao respeito em relação à natureza, né, que hoje faz tanta falta. Então, quando a população conhece melhor a terra indígena, as aldeias, os indígenas, como, por exemplo, nessa vivência que vai ser realizada nesse domingo, aumenta o respeito, a valorização. Sim, o Ailton Krenak tem uma frase e um livro, inclusive, que está saindo, ou saiu esse ano, se não me engano, que se chama O Futuro é Ancestral. E nós acreditamos muito nisso. A possibilidade de futuro no planeta depende muito do conhecimento, da sabedoria dos povos indígenas. Estamos também lutando, sou professora no curso de artes visuais da UEM também, né? Estamos lutando para que a UEM tenha, a partir do próximo concurso, se tudo der certo, reservas de vagas para indígenas, professores, né? Hoje a gente tem reservas de vagas para estudantes indígenas, mas enquanto a gente não tiver reserva de vagas e pessoas atuando ativamente como transmissores do conhecimento indígena, as possibilidades de sobrevivência nesse planeta diminuem. A gente sabe da importância do conhecimento indígena na valorização da natureza, a forma como eles sabem conviver, né? Se compreendendo como parte da natureza e não como algo separado, né? Natureza, nós somos natureza. Sheila, nós entrevistamos várias vezes a sua mãe, né? Por que ela se aproximou dessa causa? Olha, a causa da minha mãe é uma causa que mobiliza muitas pessoas no mundo hoje em dia, preocupadas com a sobrevivência do ser humano e de todas as espécies no planeta. E nós acreditamos que é necessário uma reparação histórica com relação aos direitos dos povos indígenas que sempre foram massacrados, oprimidos, exterminados. Essa reparação histórica, ela começou há pouco tempo. As pessoas estão percebendo que é muito importante isso, porque
Esses povos sempre foram discriminados. Quando eles estão aqui na cidade, eles são mal vistos. As pessoas precisam entender que são nossos parentes. Elas precisam entender que nossos ancestrais são indígenas. A gente tem muito orgulho de dizer dos nossos ancestrais que são de outros países, né, europeus e tudo mais. E aqui no Brasil a gente não reconhece a nossa ancestralidade indígena. Então, essa é a nossa missão hoje na Cindy. Quer dizer que a sua mãe teve essa visão décadas atrás, né? Sim, ela começou isso há 20 anos atrás, há 23 anos atrás. E o nosso desafio é cada vez mais intenso, né? Porque a população indígena aumenta, as terras indígenas continuam do mesmo tamanho e a gente tem muita tarefa, muito trabalho a ser feito. A Casa do Índio em Maringá ajudou de alguma forma o trabalho realizado pela Cindy? A Casa do Índio que você se refere é a casa da prefeitura. Do município. E também acolhe índios, né? Sim, eles acolhem também indígenas. É um trabalho parceiro, né? É um trabalho que tá iniciando, né? A gente recebe, às vezes, pedidos de ajuda. A gente sabe que o poder público precisa atuar muito mais, com muito mais ênfase, né, com relação à população indígena. Eles precisam da atenção, sim, né? Eu acho que a cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, isso no âmbito da cultura, mas no âmbito das políticas públicas, a gente percebe que ainda tem muito para ser feito. Certo, então só para reforçar o evento nesse domingo, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, uma vivência com o pajé da terra indígena Pinhalzinho. As inscrições, então, pelas redes sociais? Exatamente, a gente tem também vagas para estudantes, né, lembrando que as vagas são para todos os estudantes, essas vagas sociais têm um desconto, né, então entrem nas redes sociais, acessem o link do formulário para inscrição, esperamos vocês no domingo. Muito obrigada pela entrevista, tudo de bom. Obrigada. Nós conversamos com a professora da Universidade Estadual de Maringá, professora de Artes Visuais, integrante da diretoria da Cindy, Sheila Dias Souza, que nos falou sobre a vivência que será realizada nesse domingo com o pajé da terra indígena Pinhalzinho, uma vivência, então, que é uma forma de estimular, né, incentivar, valorizar a cultura indígena.